Você vai morrer. Não é provocação. É o único fato da sua vida sobre o qual não existe nenhuma dúvida. Não importa o que você faça, o que você acredite e quem você é. Esse momento vai chegar. A questão é: o que acontece depois? Durante séculos, essa pergunta ficou nas mãos da religião. Mas nos últimos 30 anos, a ciência resolveu entrar nessa conversa. E o que ela está encontrando é intrigante, fascinante e completamente diferente do que você esperaria ouvir. Porque existe um detalhe que a maioria das pessoas nunca parou para pensar. Você é feito de átomos que já existiam bilhões de anos antes de você nascer. Esses átomos vieram de estrelas que explodiram. E quando você morrer, eles vão continuar existindo, se organizando em outras formas. Então, o que exatamente acaba quando a gente morre? Médicos estão registrando consciência em pacientes clinicamente mortos. Físicos estão publicando teorias de que a consciência pode ser um campo fundamental do universo. E a lei mais básica da física diz que nada neste universo desaparece. A morte existe, mas talvez não do jeito que você pensa. Meu nome é Lécio, tudo bem com você? Espero que esteja tudo 100%. Aqui é do canal Fato Proibido. Você já parou para pensar que nunca vai conseguir escapar de uma pergunta? Não importa a sua religião, seu nível de escolaridade, se você é rico ou pobre, em algum momento da sua vida você vai se perguntar: o que acontece quando a gente morre? A maioria das pessoas responde com religião, outros respondem com medo. Mas hoje a gente vai responder com ciência. Primeiro, o que é morte tecnicamente? A morte biológica acontece quando o coração para de bater, os pulmões param de funcionar e o cérebro encerra a sua atividade elétrica. Os médicos chamam esse momento de parada cardíaca, mas um dos maiores especialistas do assunto, o Dr. Sam Parham, professor da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, disse algo que muda tudo. Abre aspas. A morte não é um momento específico, é um processo. Fecha aspas. O processo não é um interruptor que apaga. Agora, aqui começa que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Seu corpo é feito de átomos. Isso você provavelmente sabe. Mas o que quase ninguém sabe é que de onde esses átomos vieram. O físico Richard Feynman, ganhador do Nobel de Física, explicou que os seres humanos são, abre aspas, aglomerados de átomos capazes de pensamento racional, fecha aspas. Tudo que você é, seus ossos, seu sangue, seus neurônios, é formado por átomos. E átomos não somem nunca. Aí entra a parte que vai te dar vertigem. 99% dos átomos do seu corpo, o oxigênio que você respira, o carbono que forma seu DNA, o cálcio dos seus ossos, foram criados dentro de estrelas que existiram bilhões de anos antes da Terra existir. Quando essas estrelas ficaram velhas e explodiram em supernova, elas espalharam esses átomos pelo universo. Eles viajaram pelo espaço, se juntaram, formaram planetas, oceanos, vida. E um dia se juntaram do jeito certo para formar você. Carl Sagan, o astrônomo americano que popularizou a astronomia na série Cosmos, resumiu isso numa frase que ficou famosa. Abre aspas. O cosmo também está dentro de nós. Somos feitos de poeira estelar. Fecha aspas. Você não veio do nada. Você veio das estrelas. E quando você morrer, seus átomos vão para onde? Vão para o solo, para a água, para outros seres vivos, para o ar. Eles continuam existindo, entrando em novos ciclos, novas formas. Mas aí surge a pergunta que a ciência ainda não conseguiu responder completamente. E a sua consciência? O você que pensa,
que sente, que está aqui agora vendo esse vídeo, esse você some ou vai para algum lugar? É exatamente aí que a ciência começa a encontrar coisas muito difíceis de ignorar. O que a ciência encontrou na fronteira entre vida e morte? Por décadas, médicos assumiram que quando o coração para e o cérebro desliga, tudo acaba. Nada mais acontece, escuridão total. Mas então começaram a aparecer os relatos. Pacientes que sofreram parada cardíaca, clinicamente mortos por minutos, voltaram com memórias detalhadas do que aconteceu enquanto estavam apagados. Descreviam médicos trabalhando no próprio corpo lá embaixo. Algumas pessoas cegas de nascença voltaram descrevendo cores e rostos. Uma mulher de 70 anos, cega desde os 18 anos, descreveu com detalhes os instrumentos médicos usados durante sua ressuscitação, incluindo as cores deles. Ela não podia ter visto aquilo, mas descreveu com precisão. Esses relatos têm um nome: experiência de quase morte, ou EQM. Durante anos foram descartadas como alucinação, mas o Dr. Sam Parner resolveu investigar de verdade. Entre 2008 e 2014, ele e sua equipe na Universidade de Southampton acompanharam mais de 2.000 pessoas que sofreram parada cardíaca em 15 hospitais no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Áustria. O estudo foi chamado de AWARE, sigla em inglês para a consciência durante a ressuscitação. O que eles encontraram? 40% dos sobreviventes relataram algum tipo de consciência durante o período em que estavam clinicamente mortos. Em 2023, um novo estudo na Universidade de Nova York capturou pela primeira vez a atividade elétrica no cérebro de pacientes em parada cardíaca. Picos de atividade ocorrendo exatamente no momento em que o coração parou. Parner disse, abre aspas, muitas pessoas relatam a mesma experiência. Sua consciência tornou-se mais intensa e vivida, e seu pensamento tornou-se mais nítido e claro, enquanto médicos, como eu, tentam reanimá-los e pensam que estão mortos. Fecha aspas. Isso é o oposto do que a medicina esperava encontrar. Mas os cientistas céticos levantam um ponto importante. Ter atividade elétrica no cérebro durante a parada cardíaca não prova que existe vida após a morte. O próprio Parner reconheceu que o estudo ainda não foi capaz de conectar essa atividade diretamente a uma experiência consciente específica. A ciência está olhando para algo real, mas ainda não sabe exatamente o que é. E foi nesse espaço de dúvida que uma nova teoria surgiu. E ela vem de uma física, não de um filósofo. Em 2025, Maria Stroman, professora da Nanomateriais da Universidade de Uppsala, na Suécia, publicou um artigo na revista científica AIP Advances, propondo algo radical. A consciência não é produzida pelo cérebro. Ela é um campo fundamental do universo, como a gravidade ou o eletromagnetismo. Na visão de Stroman, o espaço-tempo que conhecemos, estrelas, planetas, corpos, seria como ondas em um lago. E o lago em si seria a consciência. Quando uma onda desaparece, o lago continua. Isso significa que quando o seu cérebro para, a consciência que estava organizada nele pode não desaparecer. Pode se dissolver de volta nesse campo maior. Essa teoria ainda não tem confirmação experimental. É uma hipótese, mas ela foi publicada em uma revista científica revisada por pares, não num blog espiritual, e ecoa o que a física já sabe sobre outra coisa, que informação assim como energia tende a se conservar. A lei da conservação de energia, um dos princípios mais testados e confirmados da física, diz que energia não some, ela muda de forma.
Como disse Lavoisier antes mesmo da física moderna, abre aspas, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, fecha aspas. Seu corpo vai se transformar depois que você morrer, isso é certo. A questão que a ciência ainda não fechou é: e o você que sente, que pensa, que ama, esse padrão único de informação, o que acontece com ele? A resposta pode estar num lugar que você não esperava, nas leis mais fundamentais do universo. O universo não desperdiça nada, nem você. Aqui está o que a ciência pode dizer com certeza hoje. Os átomos que formam você existem há bilhões de anos. Eles passaram por estrelas, supernovas, nebulosas, planetas, oceanos e criaturas que você jamais viu. Eles chegaram até você e quando você morrer, eles vão continuar essa viagem. Isso não é poesia, é física. Agora, sobre a consciência, o você de verdade. A ciência está num ponto honesto, ela não sabe. E qualquer pessoa que te diga que sabe, com certeza absoluta, está mentindo. Nem os que defendem que tudo acaba e nem os que garantem que tudo continua. O que existe são dados. 40% dos pacientes em paradas cardíacas relatam consciência. O cérebro mostra atividade elétrica no momento da morte. Uma cientista publicou numa revista revisada que a consciência pode ser um campo do universo. E a física clássica diz que nada nesse universo, nem energia, nem informação, some do nada. Mas talvez a pergunta mais importante não seja o que acontece depois que eu morrer. Talvez seja se você é feito de átomos que sobreviveram ao nascimento e à morte de estrelas. Se a energia que te mantém vivo já existia bilhões de anos antes de você nascer. O que exatamente é o você que tem medo de acabar? O físico Feynman disse que, abre aspas, a beleza de uma coisa viva não são os átomos que estão nela, mas a forma como esses átomos são colocados juntos. Fecha aspas. Você é um padrão único, específico, que o universo levou 13,8 bilhões de anos para montar. E esse padrão tem consciência, consegue olhar para as estrelas de onde veio, consegue perguntar sobre sua própria existência. Carl Sagan disse algo que cabe perfeitamente aqui. Abre aspas. Somos uma forma do cosmos se autoconhecer. Fecha aspas. Talvez a morte não seja o fim de você. Talvez seja o universo reorganizando a si mesmo. E talvez a pergunta que você fazia com medo possa ser feita agora com curiosidade. Meu nobre espectador, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que a consciência continua de alguma forma depois da morte ou acha que tudo simplesmente acaba? Coloca aqui nos comentários, eu vou ler tudo. Isso é muito interessante, vou ler tudo. Vou te deixar com mais um vídeo aqui e obrigado por assistir.